Empreendecast. Você está no nosso canal no YouTube, também pela Rádio Içara, ou talvez você esteja nos ouvindo pelo Spotify. Essas são algumas das plataformas onde o Empreendecast acontece toda semana, falando de gestão, empreendedorismo, contando histórias que te inspiram e trazem crescimento profissional para você. Hoje não é diferente, temos aqui um convidado especial, ele que é presidente executivo do Hospital São Donato, Valmor da Silva. Tudo bem, Valmor? Tudo bem. Um prazer recebê-lo aqui no Empreendecast para contar um pouquinho da sua trajetória profissional, aí algumas histórias para que as pessoas possam te conhecer melhor e, quem sabe, né, se inspirar também com as tuas histórias. Seu Valmor, que é natural de Lauro Miller, mas reside em Içara, é isso? Sim, eu nasci em Lauro Miller, com 2 anos, 3 anos eu vim para Criciúma, né? Volta a um passado aí de 70 anos atrás, era a época da exploração do carvão, então Criciúma estava começando a fluir as possibilidades do carvão em forma de energia. E o meu pai colocou toda a família em cima de um caminhão e a gente desceu e paramos numa cidade, numa comunidade que se chama São Marcos, que pertence à cidade de Criciúma, a Vila Patrimônio, pertinho do Metropol, pertinho do Rio Maina, e na época era muito difícil chegar no centro, devido às estradas, era muita curva, muita dificuldade para se locomover até o centro, né? Meio de transporte era muito raro, muito difícil, e a gente ficou nessa comunidade de São Marcos até os meus 15 anos de idade. Daí a minha mãe, uma mulher com muita visão, ela falou, aqui não dá, vamos embora para um centro grande. Colocou toda a família de novo e a gente veio para o centro de Criciúma. Eu fiquei em Criciúma até com comércio, com trabalho em Criciúma até 2003. Eu fiquei em Criciúma, morando na Içara, mas com comércio em Criciúma. Então, Içara é uma terra boa, né? Içara é uma terra boa. Içara é uma terra fantástica, é uma terra que me recebeu assim muito bem. Aqui nasceram meus filhos, um nasceu em Criciúma, mas a minha filha nasceu aqui na Içara, em Criciúma, mas é filha de Içara, o meu caçula também é filho de Içara, meus netos estão todos aqui comigo, todos perto aqui, tudo Içara. Então, no legado que a gente pode deixar, inclusive para marcar a história, é fazer alguma coisa por alguém que te recebeu bem, né? Então, fazer o bem para alguém, isso é muito importante. Seja no comércio, seja na indústria, ou seja fazendo trabalho voluntário. Eu acho de suma importância esse legado que tu tenha disponibilidade de tempo na tua idade de envelhecer com dignidade, ainda com consciência, fazer alguma coisa pelo outro. Isso não tem preço. Falando em fazer alguma coisa pelo outro, hoje você, presidente do Hospital São Donato, é a área da saúde, e você já tem uma proximidade com a área da saúde há muito tempo. É o que a gente conversava um pouco antes aqui. Conta pra gente como começou aí essa tua experiência na área da saúde. Pois quando a gente voltou para São Marcos, tu tinha um colégio que tu estudava as 4 séries numa sala só, né? Ali começou os estudos. Então, com 12 anos de idade, nessa idade, havia muita expectativa de tu fazer uma profissão. Tu volta a um passado assim de 60 anos atrás, era difícil, tu não tinha. Ou tu tinha que ser sapateiro, tu tinha que ser açougueiro, ou tu trabalhar numa farmácia, porque as possibilidades eram mínimas de tu fazer uma profissão. Não tinha ou ir trabalhar na mina, né? Que era essas possibilidades. Meus irmãos mais velhos, todos eles foram minerador. Eles foram extrair o carvão de mina, né? O meu pai também. Então, e as dificuldades eram muito grandes para te fazer um estudo, nós não tínhamos Criciúma uma faculdade, né?
e o estudo de segundo grau, tu tinha que vir para Criciúma e era muito difícil. Ônibus no começo era um ônibus de manhã e outro de tarde. Um vinha e voltava à tarde só. Então era muita dificuldade, as estradas eram ruins. Hoje tu faz Criciúma, São Marcos, qualquer uma das vias que tu tens para chegar a São Marcos, 15 minutos, 20 minutos. Tu volta a um passado, as estradas não existia máquina para fazer, era feito na picareta as estradas, então era muita curva, era muito difícil, e tu levava mais de 1 hora para fazer esse transporte. Então a tua necessidade de fazer uma profissão, tu teria que fazer, porque eram meus amigos, todos meus amigos que ficaram naquela comunidade, foram trabalhar em mina, que é o que tu tinha no momento para oferecer para esse jovem, né? Certo. Que hoje eu estou com 72, esse jovem que tinham 15, 16 anos já começavam a trabalhar, bem jovem, e as possibilidades eram bem poucas. Bem que mina baixava com 18 anos, mas tinha lavador de carvão, tinha outras maneiras de tu botar um jovem a trabalhar mais cedo. Então eu tive a possibilidade, a oportunidade de alguém olhar e dizer, jogando uma bolinha atrás de uma igreja e tal, alguém olhou assim, aquele menino lá parece um menino interessante, vamos trazer ele para a farmácia. Então eu já comecei com 12 anos, através dos mestres, que naquele tempo tu não tinha estudo, mas tu tinha alguém com muita sabedoria para ensinar e paciência para ensinar para um jovem, né? E eu sempre de pequeno, eu fui muito curioso em tudo, né? Querer saber, ler livro, estudar, ler, e fazer curso, e as coisas foram caminhando. Daqui a pouco, eu com idade muito jovem, eu já estava resolvendo alguns problemas da comunidade. Porque como era distante um hospital, como era distante um todo, tu tinha que ter solução para aquela comunidade na hora que eles precisavam. Então, muito cedo, muitos assuntos eu tomei à frente por necessidade. Porque o dono da farmácia, hoje já falecido, todos os dois já falecidos, eles ficaram muito tempo também no ramo de farmácia, eles moravam longe, um morava em Rio Maina e outro morava na Metropolitana. Em seguida, o de Rio Maina ficou com o dono da farmácia, mas ele vinha todo dia e eu ficava, abria, atendia, vendia, né? Tu volta a 70 anos atrás, tu tinha pouco medicamento, tu fazia medicamento, tu ajudava, a coisa não era como hoje, né? Era um pouco bem diferente. E daí com 15 anos, quando eu vim para Criciúma, a primeira farmácia que eu trabalhei era a farmácia Santa Terezinha, que com certeza você, só pegando o livro para ver essa farmácia, que mais tarde ela passou a ser a Droga Líder, e mais tarde eu comprei essa farmácia Droga Líder. Daí eu já estava casado, já estava adulto, né? Mas eu gerenciei a farmácia Moderna, fui gerente da farmácia Moderna por um bom tempo, trabalhei na farmácia Sampaio e trabalhei na São José. Ali no centro de Criciúma, essas farmácias já não existem mais. Ali eu fiquei 40 anos certinho. Certinho eu fiquei 40 anos no centro de Criciúma. E ali a gente viu muita coisa. Eu sou grato assim por ter essa oportunidade da minha mãe trazer a gente para o centro da cidade e crescer, evoluir, né? Crescer no sentido de conhecimento, muitos amigos, né? Que a gente fez ali no centro de Criciúma, e a transformação da própria cidade, né? A gente viu muita transformação da própria cidade, ela se transformando, era pirita, foi piso, foi troca, foi jardinagem, foi pavê, foi um monte de mudanças na própria cidade, né? É engraçado que quando você está ali no contexto, no dia a dia, você quase não percebe, né? Aí de vez em quando começa a lembrar, puxa, lembra como é que era isso aqui? Eu saí da minha cidade e hoje, 11 anos depois, eu volto para lá. E cada vez que eu volto tá diferente. Então eu olho hoje assim, eu vejo que é outra cidade, completamente diferente. Mas quem mora lá nem percebeu essa mudança, né? Tem essas coisas, né? A gente viu muito assim, muita política, muitas trocas de
prefeito, que é um processo natural e normal, né? Política é uma coisa interessante que eu acredito que todos nós temos que passar, discutir ela de uma melhor maneira para o outro, para que a coisa melhore cada vez mais, né? Mas nessas mudanças a gente viu muita mudança, muitas coisas interessantes, muitas pessoas que empreenderam dentro da própria cidade na consciência do próprio desenvolvimento da cidade, né? Eu vi muitas coisas assim que me dá saudade, né? Eu acompanhei o desmanche da estação rodoviária de Criciúma. Quer dizer, eu pegava trem para viajar de Criciúma, porque Tubarão era a cidade mais importante da nossa região para compra, né? No passado, o nosso comércio não era um comércio tão forte como é hoje, né? Hoje todos os arredores vêm para Criciúma, seja na saúde, seja no comércio ou na indústria. É muito forte a região, né? E no passado a gente pegava trem para ir para Tubarão para fazer compra, né? Porque Tubarão era uma cidade mais forte, tinha um comércio mais forte, os empreendedores eram mais fortes. Criciúma demorou um pouco assim para empreender, para trazer para a cidade, né? E eu sou assim, eu vi essa evolução, com certeza, eu acompanhei muito essa evolução. E sempre trabalhando na área da saúde, né? Sempre na área de saúde. Hoje você está numa instituição muito grande e importante para a nossa região, mas lá no passado era lá na farmácia. Mas fazendo aí um paralelo dessas duas formas de atuação na saúde, né? Lá no passado primeiro como um atendente, depois como um gerente de farmácia, depois como proprietário de farmácia e hoje como um presidente de um hospital. Diante dessas atividades todas que você desenvolveu na saúde, qual é a grande missão que você considera que é a tua grande missão na área da saúde e o que tem de comum nessas duas formas de atuação? É uma coisa bem interessante. Eu sempre fui muito apaixonado por aquilo que eu fazia em farmácia, né? Eu tinha alguma coisa que às vezes até eu tinha o meu irmão caçula, que era meu sócio, e ele falava, mas por que tu é assim? Mas é porque eu era assim, a minha formação era essa, do atendimento, né? Então eu gostava muito de atender, gostava de ver o começo do atendimento, o meio do atendimento e o fim do atendimento, que era o retorno de uma receita que tu tinha vendido e que tu voltava a falar com aquele teu amigo, com aquela família, né? E ele falava, o remédio foi fantástico, eu me curei, isso aí não tinha preço para mim, de ver a realização da cura daquela pessoa que comprou um vidro de um medicamento e já estava satisfeito, né? Hoje eu vejo a saúde um pouco diferente, assim, né, do que a gente faz. É uma briga para a gente buscar o que é nosso, que às vezes vai a nível estadual ou a nível federal, e tu trazer para a tua cidade, para que aquele que precisa, para a criança que precisa, para a mãe que precisa, para o pai que precisa, ter tudo aqui, sem precisar se deslocar para um centro maior, né? Então, desde o meu primeiro momento que os amigos falaram, tu poderia nos ajudar no hospital, a ser o presidente do hospital, porque tu tem uma experiência, e eu falei, a experiência da farmácia é um pouco diferente. Eu posso usar o meu aprendizado de farmácia, mas com o meu lado de empreender também, de buscar algumas melhorias, né? E na hora que eu entrei no hospital é totalmente diferente, uma coisa diferente, mas que tu pode fazer acontecer de outra maneira, né? E desde o primeiro momento eu falei para os diretores que nós temos no hospital, que são os meninos muito interessantes, muito firme naquelas propostas que eles querem e na maneira de como a gente administra o hospital, a diretoria executiva, eu sempre falei para eles que nós tínhamos que ter um hospital forte, um hospital grande, que era a única maneira de uma sobrevivência. Que nós não precisávamos ser um hospital São José,
mas precisava ter tudo que o Hospital São José tivesse na nossa cidade, para que quando uma pessoa precisasse do hospital, que tivesse aqui tudo que fosse necessário para que ele não precisasse se deslocar, né? A gente não tínhamos tomógrafo, ganhamos um tomógrafo da Cooper Aliança. Com esse tomógrafo já deu uma melhorada, e a gente não parou, buscando sempre nos deputados federais, nos deputados estaduais, essa vontade de melhorar. Hoje nós estamos terminando uma construção que dá quase 3.000 metros de área construída. Nós vamos ter nessa construção, que deve terminar agora em dezembro, e a gente pretende fazer a inauguração em fevereiro, vamos ver se a gente consegue. Nós vamos ter hemodiálise para atender até 40 pessoas dias. Vamos ter um centro de imagem com mais um tomógrafo, com mais um raio-x, com mais uma mamografia, com todos os aparelhos que tu imagina de centro de imagem, e é o que tem de melhor. Não é o que tem de melhor no Brasil, é o que tem de melhor no mundo, que a gente está buscando. Isso aí é tecnologia. Tu busca na Alemanha, tu busca nos países que estão desenvolvendo, e é de ponta, é o que tem de melhor. Nós vamos ter um centro cirúrgico com mais 4 salas de cirurgia, e vamos ter uma semi-UTI com 16 quartos de retaguarda para esse centro cirúrgico, que vai ter 4 salas de cirurgia. Então, tu dá uma possibilidade muito grande de que a pessoa possa entrar no hospital e tu ter um começo, um meio e o fim. E se ele precisar fazer uma ressonância, ele vai fazer. Se ele precisar fazer uma tomografia, ele vai fazer. Se ele precisar fazer um raio-x, ele vai fazer. E se ele precisar ir para um centro cirúrgico, ele vai para um centro cirúrgico de última geração. E nós tínhamos 10 leitos de UTI, a gente brigou e hoje nós temos 20 leitos de UTI. E a gente tem mais sonhos para realizar no Hospital São Donato, assim, porque existe essa necessidade de ajudar cada vez mais o outro, né? O que te traz inspiração, assim? Porque eu escuto tu falando, a gente tem sonhos. Você pega uma pessoa que tem esses sonhos pessoais, tá? Tem a sua empresa, monta a sua empresa, vai lá, faz a sua empresa crescer e desenvolve. Tem pessoas na sua profissão, às vezes, né? Tem os seus objetivos para a sua profissão. E no teu caso, porque aí cada um busca a sua inspiração aonde tem que buscar, né? Cada um geralmente tem as suas próprias inspirações, muitas vezes os seus objetivos acabam impulsionando aquela pessoa, né? No teu caso é um negócio um pouco diferente, né? E onde é que você busca essa inspiração? Eu sempre tive nas pessoas com mais idade que sempre fizeram esse tipo de fazer pelo outro, porque eu acho que nós temos aqui uma missão muito importante em tudo que a gente faz aqui nesse plano, né? E que tudo tem o seu momento de acontecer, né? Eu tive o momento de ter a minha farmácia, o meu comércio, a minha vida, ela se fortaleceu. Eu não preciso de muito para viver com todas as mordomias que a vida me proporciona, assim. É conhecer, é viajar, é fazer. Mas tem uma coisa que é mais importante de tudo isso aí, é que tem muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade que eu tive na vida, que Deus me deu, e que é um momento, não é de agora, faz muito tempo, de fazer alguma coisa para o outro. De tu deixar um legado para o outro que tem essa dificuldade de se locomover, dificuldade de ter entendimento, de conhecimento. Então, se tu puder facilitar ao máximo para essas pessoas que precisam, eu acho que a coisa é correta. Só para ter uma ideia, hoje nós atendemos no Hospital São Donato, 95% é SUS. E esse trabalho é um trabalho voluntário, não é só meu trabalho voluntário. Hoje eu estou na presidência, mas comigo tem uma vice-presidente, que é a doutora Sandra, tem um Tarciso, que é o tesoureiro, é um outro vice-presidente. Nós temos todo um setor por trás, que são os conselheiros que verificam o trabalho que a executiva está fazendo, né?
observando, a gente faz reuniões mensal, mas o planejamento daquilo que a gente quer de fazer para o outro, isso não tem, isso realmente da executiva, é de discutir, de fazer, eu vou fazer. Eu e o Júlio ficamos 4 dias em Brasília e a gente faz uma análise daquilo que tu tens aqui em Santa Catarina, na Içara, e faz uma análise dos hospitais filantrópicos que tem nas regiões do Norte e Nordeste, e tu veja que tu estás que pelo trabalho que tu está fazendo de voluntariado, que lá também são voluntários, que tem, as pessoas que se dedicam são voluntários, mas é um trabalho que tu está correto, está certo, que é possível tu mudar, né? Eu vou sair um pouquinho da live da saúde e vou te contar uma situação bem interessante assim. Eu tinha um amigo que ele já desencarnou, não está mais aqui comigo, era um irmão que eu tinha uma adoração por ele. Um dia nós numa reunião, trocando conversa, ele falou para mim: nós temos que criar um grupo de escoteiro numa comunidade onde que aquela comunidade é muito carente. E nós temos que ir lá fazer um trabalho diferenciado, porque a gente tem que buscar aquelas crianças para esse grupo de escoteiro para te passar para essas crianças conhecimento. Eu estava com 64 anos. E daí eu disse para ele: o que precisa, qual é o custo que nós vamos ter para montar esse grupo de escoteiro? Ele falou: não, o dinheiro não é a dificuldade, tu vai ter que assumir, fazer. Eu digo: mas para ser escoteiro tu tem que ser desde pequeno, ser lobinho, depois escoteiro, para criar um grupo de escoteiro, porque tu tem uma bagagem de conhecimento. Eu não tenho essa bagagem comigo de conhecimento de escotismo. Li muito, sei muito o que é um escoteiro, qual é a responsabilidade dele, mas não tenho esse conhecimento. Eu fui fazer escotismo com 64 anos, para poder abrir um grupo de escoteiro. Está até hoje funcionando, é o meu orgulho de ver aquelas crianças crescendo, com 6 anos, com 14 anos, hoje trabalhando no comércio, com muito conhecimento, porque tu ensina o amor ao teu irmão, respeito ao professor, ao mestre, respeito à nação. Isso não tem preço, né? De tu fazer alguma coisa pelo outro, isso aí não tem preço. Tu pode considerar que isso é um diferencial do Valmor, o fazer justamente com amor, sem pensar em algum retorno, mas pensar na satisfação pessoal mesmo? Eu com certeza com amor. Nunca, jamais, em qualquer movimento que eu fiz de jovem, de querer ajudar o outro, nunca pensando um lastro, ou querer uma promoção política ou alguma coisa desse tipo. É para ajudar, vamos ajudar, né? Vamos se reunir, vamos conversar, vamos ajudar. Mas jamais com buscando alguma coisa, porque se fosse dessa maneira, às vezes aparece alguma coisa que tu observa, que tem alguém que quer ajudar, mas está afim só de ter um momento, porque ele tem pretensões outras. E daí a gente, não só eu, mas eu estou falando da minha pessoa, mas tem vários que pensam assim como eu penso, e a gente não permanece com a gente, porque é outro estilo de trabalho, né? Tem que trabalhar com essa vontade de querer fazer pelo outro é uma coisa natural e não falta, né? Eu acredito em Deus, eu acredito que nós estamos aqui por uma missão, que a nossa missão é a melhor possível, né? Pergunta para mim: Valmor, tu é uma pessoa feliz? Eu sou feliz, né? Em todos os sentidos da minha vida, né? Eu tenho 3 filhos que são meu maior orgulho que eu tenho. Tenho uma menina e 2 meninos. Eles só tenho a agradecer a Deus pelos filhos que Ele me deu. Se tu perguntar para mim, de neto, eu tenho um neto com 23 anos. É o meu orgulho. Outro dia ele falou: vovô, eu estou fazendo mestrado, quero fazer doutorado, e talvez eu saia fora. Eu digo: sou teu parceiro para ir fora contigo, para
concluir, dar essa força para concluir, né? Porque isso aí me deixa feliz e ele está feliz naquele momento de concluir. Isso aí não tem preço. É verdade. Isso não tem preço. E o que você acha que é essencial, assim, primordial para o trabalho que você desenvolve hoje no São Donato? Para poder desenvolver o trabalho que tu tem desenvolvido ali. Digamos que alguém estivesse assumindo a cadeira do Valmor hoje e perguntasse para o Valmor o que eu preciso para continuar esse trabalho que você tem feito. Eu vejo assim o Hospital São Donato de vários trabalhos, vários presidentes passaram, né? Eu não vou voltar muito no passado, que é um hospital de 75 anos, muitas pessoas eu não conheci, mas as pessoas que eu conheci e convivi com eles. O seu Gino Giassi, ele tinha uma maneira dele especial de administrar, foi um grande empresário, uma pessoa visionária, e ele ficou 6 meses, mas foi o suficiente para dar uma grande mexida, assim, uma mexida, sabe? Que às vezes tu tem que arar uma terra, tu tens que cavar e trazer para cima algumas coisas para poder funcionar. Depois passou o Lima, o Sr. Gilberto Lima, que fez uma administração muito difícil, muito complicada, ele sofreu muito, assim, foi uma época assim que o hospital passou muita muita dificuldade mesmo, e ele aguentou e tirou muitas pedras do caminho, muitas pedras. Valdemar Casagrande, o Zinho, que tem uma gráfica aqui na Içara, um menino bem sucedido, também um empresário fantástico, ele ficou 4 anos, um ficou 6 meses, outro ficou 2 anos e esse ficou 4 anos. Esse tirou, para mim, no meu modo de entender e ver, ele tirou todas as pedras grandes que poderiam atrapalhar uma boa administração. O que eu gostaria, né? Eu estava em Florianópolis um outro dia desse, numa reunião discutindo política de fazer, com as pessoas preocupadas com a PAI, preocupadas com outras entidades filantrópicas, e daqui a pouco veio um doutor, falou das possibilidades que ele teve num grupo de jovem, que essas pessoas estavam ali, inclusive eu, tinha proporcionado para que ele pudesse ter esse conhecimento, esse desenvolvimento dele como jovem, e que hoje ele estava coordenando um grupo com mais de 2.000 jovens, né? Nessa política do fazer sem buscar nada em troca, mas dentro daquelas possibilidades dele de jovem, ganhando dinheiro, mas sempre preocupado em fazer alguma coisa para o outro. Essa é a vontade, né? Daí apareceu uma menina também, doutora, médica, falando e se emocionando, falando da vida dela, de como foi interessante estar nesse grupo de amigos e que proporcionou, hoje ela era mãe, de como ela era mulher, mãe, filha, o respeito que ela tem pelo outro. Daqui a pouco entrou uma senhora com mais idade e eu estava no grupo, nós estávamos quase 400 pessoas dentro desse grupo, dentro dessa conversa toda, e daí ela falou, olha, o que eu vim aqui pedir é para vocês pensarem em alguma coisa para que a gente possa ter pessoas preparadas para ajudar na PAI. Porque muitas pessoas vão para ajudar na PAI e elas atrapalham mais do que ajudam, pessoas que não estão preparadas. Aquilo que a gente fala, pessoas que vão às vezes para bater uma foto, dizer, eu estou fazendo alguma coisa para a PAI, mas não está fazendo. E cria dificuldade, e a PAI às vezes precisa de um documento, de um papel, e aquilo não vai para frente, porque a pessoa que está lá não estaria preparada. Era a mãe do Guga, que estava pedindo uma espécie de um socorro para que a gente pudesse orientar ou fazer com que... Guga Kirten, jogador de tênis. Isso. Hoje ela é presidente das APAI todas, né? Para que pudesse, num futuro, que fosse igual a APAI de Criciúma, bem administrada, com pessoas que se colocam à disposição de fazer o bem para essas crianças, né? Hoje Criciúma está preocupado em ter uma casa
que depois que o aluno dá pai, perde mãe, perde pai. Hoje tem muitos alunos desses que estão com 100 anos de idade e eles não têm para onde ficar. Então, a Pai de Criciúma já está fazendo uma casa para que esse aluno permaneça sempre dentro da Pai até o último momento dele. Isso é preocupar com o outro, começo, meio e fim, passando para ele conhecimento, desenvolvimento, né, para que ele possa ser um cidadão. Então, o que tu veja em todo esse grupo é um grupo com vontade de fazer o bem para o outro, sem buscar nada, não precisa. A matéria é uma coisa fantástica. Eu não rasgo o dinheiro, nem jogo o dinheiro fora, nem boto no fogo. Mas tem que ser o suficiente para que tu possa viver com dignidade. Eu posso ter o meu carro, eu vou ter o meu carro. Eu posso ter a minha casa, eu vou ter a minha casa. Mas eu não posso viver em função do dinheiro e não ser feliz. O dinheiro tem que vir para me fazer feliz. É aquela história de usar o dinheiro e não ser usado por ele, né? Exatamente. Um outro dia eu namoro com a mesma menina já faz 52 anos. E a gente foi para Portugal. Vou deixar algum dinheiro para meus filhos, se eles não precisam? Eu tenho agora um tempo, que eu não sei qual é o tempo que ele vai me dar para me ficar aqui nesse plano, eu tenho que conhecer. Até porque, se eu conheço, eu posso constatar a história que eu li e passar para ele que é verdade, aquilo que eu fiz de leitura. Eu fui para Inglaterra, conheci a Alemanha, Holanda, fiquei 20 dias para lá, também igual. Então são momentos de conhecimento e conhecimento não tem preço. Isso não tem preço, né? E conhecimento não pode ficar para ti. Eu não posso ficar para mim. Seria injustiça minha eu ter essas possibilidades e ficar para mim. Eu tenho que passar para o outro. E se eu posso fazer o bem para o outro, eu tenho que fazer, não tem... Conhecimento é algo que quanto mais você repassa para os outros, mais aumenta, né? Exatamente. Eu faço Hoje eu não dou mais aula, não tenho mais escola de barbeiros, mas eu treino barbeiros porque eu preciso de mão de obra. Então os meus barbeiros são treinados por mim. E esses dias um dos alunos que eu tenho agora nessa turma que eu estou preparando para essa nossa nova unidade da barbearia, ele disse que ele fez aula com um professor e o professor, quando eles perguntavam algumas coisas, ele meio que se esquivava. E aí um dia ele chegou e falou assim, como é que faz tal coisa e tal? E aí ele meio que se desviou e tal. E aí um dia alguém perguntou assim, mas tu ensina tudo que tu sabe? Ele, não, eu não vou entregar tudo que eu sei assim de graça. Aí ele falou assim, não sei se ele tá certo ou tá errado. Eu falei, não, ele tá errado. Claro que ele tá errado. Eu falei assim, eu tenho conhecimento, fiz uma academia internacional, investi uma grana alta, e o que eu aprendi lá, eu não fico guardando para mim, por mais que eu incentivo as pessoas a fazer a mesma academia, os meus alunos, mas o que eu posso ensinar para eles, eu ensino. Estou ensinando para vocês o que tem de melhor na área de barbearia. E eu não estou cobrando. Aqui eu estou ensinando porque cada vez que eu ensino vocês, eu aprendo mais. Sim, então, eu com sempre estou certeza. aprendendo também, ganhando muito com aquilo. E é gratificante, né? A gente vê o resultado do nosso trabalho no outro, né? Não tem preço. Isso não tem preço. Volto de novo ao Hospital São Donato. O que a gente vai deixar foi 2 anos e daí tinha encerrado o processo e a gente tinha abrindo várias trilhas para conclusão, né? Não haveria nessa minha necessidade de ficar mais 2 anos, né? Mas aí o pessoal achou que seria interessante dar continuidade para te terminar alguma coisa que tu tinha começado, alguma coisa que estava indo muito bem e para deixar conclusivo isso, né? Daí eu volto de novo. O começo não é aqui, não é os 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos que eu fiquei foi continuidade desse pessoal que passou anterior à minha pessoa, que tiraram muita pedra, não concluíram, talvez pensamento só, né?
Porque no primeiro momento, quando tu fala que é isso que tu tem que fazer, as pessoas, mas é sonho. E daí tu vai atrás do sonho. Com esse governo que está aqui, com os deputados, com o prefeito que saiu, com a prefeita que entrou e com todo esse pessoal, agora nessa obra são quase 40 milhões de reais que a gente empreendeu no Hospital São Donato. Então, é um novo hospital. É um novo hospital. E pensando assim, tu tens toda uma diretoria, tu tens uma diretoria executiva, mas tu tens os teus diretores clínico, diretor executivo, teu gerente, o teu financeiro, o teu jurídico, são várias pessoas que tu conversa todo dia e troca ideia todos os dias, né? Então, dentro dessa expectativa toda, nós já estamos pensando em deixar alguma coisa, alguns projetos, para que o próximo dê continuidade, porque na saúde é uma coisa super veloz. Não dá para dizer não tem cura hoje. Dali 2 horas a cura está chegando. Não dá para fazer esse exame, daria 2 horas está chegando essa máquina. Em Brasília, fazendo uma visita, porque era um fórum de debate sobre saúde de hospitais filantrópicos, mas tinha muita gente com máquinas modernas, né, que por trás alguém teclava aqui que eu queria fazer uma tomografia do rim, lá numa parte. Daqui a pouco a máquina saía daqui, ia lá naquele órgão que eu queria, só em cima lá e fazia. Isso aí tudo aconteceu por causa da pandemia, porque senão a gente estaria ainda lá atrás. Às vezes vem alguma coisa para te alertar que é possível. A modernidade que poderia acontecer só no ano 2040, 2050, tu já começar a aplicar agora em 2023. Algum desses aparelhos já está vindo para a Isara. Da modernidade, né? Tu não tem como tu fazer um raio-x se tu não sair do teu quarto, da tua maca para ir lá fazer um raio-x. Hoje tu tem raio-x portátil que tu leva com a mesma garantia, com a mesma dinâmica de um melhor raio-x que tu tens, tu faz ele num quarto onde o paciente não pode se locomover, né? Valmor, quanto tempo você já está no São Donato? São Donato vai fazer agora 3 anos. 3 anos. Já aconteceram bastante coisas aí, mas tem alguma dificuldade que você possa compartilhar com a gente que você considerou assim que foi uma grande barreira, uma grande dificuldade que você enfrentou nesse período? Como é que eu vou? As dificuldades são diárias. Todo dia que tu vai no hospital, tu pede para que o São Donato te ilumine, que é o nosso padroeiro de Sara, mas é o padroeiro do Hospital São Donato também, te ilumine e te dê força para que tu tenha a solução de todos os problemas que tu possa encontrar durante um dia. Nós temos 256 colaboradores e 140 profissional médico. Então, tu tens um mundo de gente e muita gente pensando diferente do que tu pensa, né? Na execução. Eu não me envolvo nem com os doutores e muito com os colaboradores, pouco que eu converso. Mas eu converso com as pessoas-chave do RH, do meu jurídico, do meu financeiro, do meu diretor de execução, do outro diretor médico, do outro clínico, para que as coisas possam funcionar. Então, quando tu vai, no primeiro momento, falar para eles que a maneira não é tu ficar no mesmo, mas sim evoluir, crescer, além do normal, que o normal é permanecer como está e melhorar só como está, né? Não pensar maior, né? Eu sempre falei para eles, para a gente se tornar um hospital de referência ou buscar alguma coisa, nós temos que buscar alguma coisa. Nós montamos uma equipe e eu fui conhecer Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Mas é pretensioso conhecer Moinhos de Vento, mas eu precisava conhecer o Moinhos de Vento porque eu conheci o Moinhos de Vento de fala, de conversa. E quando eu fui lá eu me assustei, que é uma monstruosidade.
O hospital é uma loucura. São quadras e quadras de moinho de vento, faculdade, pesquisa, laboratório, de tudo. Tudo que tu pensa, tu tem no moinho de vento. Hoje ele é o segundo hospital, mas deve ser o primeiro hospital do Brasil em termos de resolução de problema que pode ter com saúde, e está ali. Então a gente foi ali observar meios e maneiras de buscar, né? Como busca isso? São tributos que nós pagamos a nível federal, a nível estadual, que vêm das emendas parlamentares. Se tu perguntar para mim, Valmor, eu começo o ano, termino o ano todo dia pedindo, o não já está escrito. E mostro para eles o que é possível tu fazer pelas pessoas que precisam, né? Então, veio uma emenda parlamentar, a gente trocou praticamente toda a energia normal que nós tínhamos por energia solar. Deu uma economia de 33%. O hospital gasta uma fortuna, mais de 50 mil mês o gasto. Esse governo atual, ele tirou todo o ICMS da energia, então foi mais 33%. Com o que tu tinha, tu já deu uma economia de 60%, quase 70%. Lá no começo do primeiro presidente, ele fez uma campanha para que todo mundo ajudasse com R$10, R$5, R$20. Tu arrecada mais, se não me falha a memória, 7 mil ou 8 mil reais por mês. Então, uma fatura que tu pagava 60, o último mês agora deu 18 mil ou 20 mil reais. Então, tu começa a ter uma economia de 40 mil reais. E como é que tu fez? Com emenda essa energia. Tu buscou e tu mostrou para eles que tu precisava, que se tu economiza, tu começa a comprar mais aparelho, e vai modernizando e vai melhorando, porque o aparelho também sucateia. E tu tem que estar sempre com novidade. E dentro dessa expectativa toda, tu ganhou um tomógrafo, que tu tinha uma despesa também de quase 40 mil mês, que tu parou de ter essa despesa e tu começou a oferecer esse trabalho dentro do teu hospital, que era que tu tirava um paciente dali, botava numa ambulância, botava mais médico, mais enfermeiro para fazer a tomografia em Criciúma. Daí tu começou fazendo São Donato. Daí tu não parou de ter aquela despesa e começou a oferecer esse serviço. Daí tu não oferece só serviço para Içara, tu oferece para Forquilinha, para Praia do Rincão, para Cocal, para outras cidades que não têm essa possibilidade de ter um hospital, e tu começa a ter um hospital oferecendo esse tipo de trabalho. Isso é gestão, né, Valmor? Isso é gestão. Falando em gestão, hoje, o seu cargo hoje ele é um cargo, se eu não me engano, voluntário, né? Voluntário. E como é que é a tua rotina de trabalho? Como é que você começa o seu dia e como é que termina? A minha filha tem uma loja com plantas ornamentais. Ela é uma engenheira agrônoma com especialização em paisagismo. Eu sou sócio com ela, mas eu sou um sócio que eu não quero nada. Eu sou um sócio para ajudá-lo no começo, e hoje ela não precisa mais da ajuda do pai. Ela está muito bem, hoje ela tem 18 funcionários, ela faz trabalhos interessantes assim, no mercado. Segunda-feira ela estava em Camboriú fazendo projeto. A gente tem projeto de execução, não só projeto e execução na Serra, em Joinville, em Florianópolis, em Bituba, Tubarão, Criciúma, muito mais Criciúma. E na Praia do Rincão, a gente está há 20 anos aqui num comércio de plantas ornamentais, é uma loja, e executando esse serviço. Então eu levanto 6 horas da manhã, tomo o meu banho, abro a loja, recebo os nossos funcionários, que eles começam a chegar 10 para as 8, 15 para as 8, 8 horas, abro a loja para eles. Nesse período agora, eu passo todo o trabalho, porque muitas vezes eles saem para fazer um trabalho numa cidade mais distante. Além do abastecimento dos carros, tem que levar dinheiro para o almoço, às vezes fico para almoçar.
Então essa parte eu faço pela parte da manhã porque eu estou ali. Depois eu vou para o hospital. Daí quando eu vou para o hospital, a gerente já chegou na loja, eu consigo me deslocar, e daí eu não sei se eu fico 15 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas no hospital. Então, esse período eu faço isso aí todos os dias. Muitas vezes eu volto à tarde também, mas à tarde é pouco. Amanhã, de segunda a sexta, eu faço essa rotina. Essa é uma rotina, né? E à noite eu tenho por ter essas amizades, muito tempo, amizade que eu admiro muito e eu prezo muito eles, por tudo que eles me ensinaram, por tudo que eles me fizeram ser um bom pai, um bom filho, um bom avô, um bom esposo, um bom marido. Eu prezo muito eles. A gente se reúne para discutir política de fazer. Nada de política partidária, mas assim a política de fazer. O que fazer pelo outro, né? Então tem muitas cabeças boas que a gente vai aprendendo um todo, né? Valmor, tem alguma coisa no teu trabalho aí que tu lembre assim, de muito bom ou de muito ruim, que marcou muito assim, que possa ser interessante pra gente? Pode ser tanto da farmácia como do hospital, porque afinal de contas são muitos anos de experiência é, trazendo bem-estar para as pessoas. Aliás, é algo parecido com o que a gente faz. É uma barbearia, mas a gente cuida do bem-estar das É, pessoas. A gente também quer ver as pessoas se sentindo bem. E muitas vezes as pessoas chegam ali tristes e vão embora felizes, autoestima lá em cima, bateram um papo legal, relaxaram. E isso, querendo ou não, é claro que no hospital geralmente as coisas são um pouco mais graves, mas o objetivo é o mesmo. Numa sim, farmácia não é diferente, sim, né? Você quer ver a pessoa indo embora bem. contente, feliz. E assim, tem É. algum acontecimento que nessa tua trajetória aí foi bem marcante, interessante? Teve vários acontecimentos assim muito interessantes assim que muitas vezes eu ficava, vinha para casa pensando que não seria possível tu ter resolvido daquela maneira ou ter tido aquele entendimento daquela maneira, daquela situação, né? De uma pessoa chegar com falta de ar, dor e tu já observar que ele estava infartando. Tu está no centro da cidade. A minha farmácia não dava para entrar carro, porque era uma esquina no centro da cidade, que antes tu passava com carro, hoje não. E tu já observa, pelo teu conhecimento que tu já tem, pelo que tu já leu, que ele estava infartando. Então eu pedi para que num ponto ali tinha um taxista, ele encostou um carro, eu botei esse senhor dentro do carro e ele saiu com todas as coordenadas de como chegar no pronto-socorro e levar. E infelizmente era um amigo que eu tinha na Próspera e a gente veio perder ele. Mas ele ficou ainda no hospital, ele deu uma entrada no hospital, ficou umas 12 horas, eu acho que infartado, e não veio, não foi revertido na época, não foi revertido esse caso desse infarte fulminante, né? Não foi fulminante, mas um infarte que foi agravando o tempo que passou. Foi fatal. Foi fatal. Isso me deixou muito triste, mas ao mesmo tempo te deu assim comprovou os conhecimentos que tu tinha no olhar, no ver, né? Porque muitas vezes as pessoas aconteceu assim de pessoa chegar, entrar chorando dentro da tua farmácia, desesperado, e tu sentava um pouquinho, conversava, dava um pouquinho de água, dava um comprimidinho de AS infantil e começava a conversar, e daqui a pouco ele perguntou: o que é que tu deu para mim que eu tô tão calmo, tô sereno? E era só a conversa que ele precisava, de uma conversa de um amigo, que alguém pudesse ouvi-lo, né? Era o desespero de que não era tanto problema, ele estava fazendo um problema onde não existia problema, e de só ouvir, escutar ele, orientar eles: não, vai dar tudo certo, nada como um amanhã. Não faz isso que tu está pensando fazer, não é por aí, ouve, né? Deus te deu 2 ouvidos porque tu tem que escutar mais, né? Te deu 2 pernas, não é só para avançar, às vezes tu tem que retroceder também para escutar mais de longe, para não ouvir tudo, né? E isso aí era uma coisa muito interessante.
Mas uma coisa que me deixou muito preocupado em farmácia foi numa troca de governo que teve, era Funaro, se não me lembra o nome do ministro, e ele veio com uma lei lá que fechava mercado, fechava tudo se tu não desse dentro da qualquer coisa, qualquer denúncia, os fiscais iam lá e fechavam o teu estabelecimento. Eu lembro assim que ali tinha na rua 6 de janeiro ali tinha um Angelone, um mercado muito popular que hoje tem no Curitiba, tem no estado inteiro. E as lojas fechando eram por erro de número, porque a lei tinha mudado os valores. Tinha a questão do troco, acho que Do também, troco, né? Se não do desse troco, isso. exato. Fechava o estabelecimento e eu tinha 2 farmácias. Eu tinha uma na Centenário e tinha essa no centro. Daqui a pouco meu gerente lá da Centenário falou assim, olha, aqui tá, os fiscais aqui estão fechando a farmácia porque um funcionário deu um troco, era um comprimido. Ele pediu, sei lá, um purgoleite, deu um lactopurga, alguma coisa assim diferente. E ele deu o remédio certo, mas na nota ele tirou o nome do remédio errado. E os 2 produtos são para a mesma finalidade, só que são 2 laboratórios diferentes. 2 xícaras iguais, pega a mesma quantidade, só que um é de um patrocinador e outro é de outro patrocinador, mas é igual, feito na mesma fábrica, só saindo, né? Diferente. E daí estava lá para fechar, e eu tentei argumentar com o senhor lá, que era fiscal, era da prefeitura, e não consegui. Eu nunca na minha vida eu fui assim, tem enfrentamento, que eu sempre respeitei muito, assim, as autoridades, juiz, promotor e polícia, para mim são todos autoridades. Sempre esse respeito. Meu pai me ensinou assim, né? As coisas, né? São autoridades, a gente respeita, ouve, né? E eu tentei argumentar e não tive argumento. Então ali eu fui para casa naquela noite pensando muito se valia a pena tu ter um trabalho onde tu dedicava a abrir a farmácia às 7 da manhã, fechar às 10 da noite, trabalhar sexta, sábado, domingo, segunda, tu não tinha feriado, porque era uma necessidade da tua própria sobrevivência e das pessoas que viviam ao redor daquilo que tu tinha para dar de trabalho para ele, como você faz hoje, né? Abrir uma e fazer com que aqueles barbeiros que estão na tua, que eles possam ganhar o dinheiro para o sustento deles, para o sustento da família deles, né? E eu fui para casa muito assim, muito triste pelaquela situação. E depois, mais tarde, a pessoa veio e pediu desculpa, que não era a intenção, não era aquela, de denunciar e tudo mais. Eu digo, mas, cara, e era uma pessoa assim que a gente vivia muito mais em função de ajudá-lo do que ele nos ajudar, né? Que hoje a farmácia não faz nada, mas tu volta num passado de 30, 40 anos, tu resolvia um monte de... olhava a pressão, fazia injeções, nada era proibido. Tudo tu ajudava a fazer com que a coisa melhorava, né? E a gente em Criciúma era assim, um centro todo, né? Hoje essas pessoas não estão mais aqui, desencarnaram todo. Mas no teu dia a dia, assim, ainda sobra um tempinho pro lazer, para se divertir? O que tu costuma fazer aí para... Eu gosto de futebol, cara. Eu sou sócio do Criciúma há mais de 40 anos. Eu outro dia até ia pegar a carteirinha para dar uma olhada, mas eu acho que eu sou sócio do Criciúma há 43, 44 anos. Sócio patrimonial. Fiz parte do conselho do Criciúma durante algumas temporadas, ajudando, né, a melhorar. Teve anos que a gente foi muito feliz, foi campeão. Teve anos que a gente também sofreu muito, mas é o meu lazer. Isso aí eu não abro mão, né? Várias coisas no casamento tu é obrigado a abrir mão, porque se tu vive com uma pessoa, tu é obrigado também a ceder algumas A coisas. gente costuma falar, né? Quando alguém convida para alguma coisa, aí eu já falo, né? Deixa eu conversar com a minha esposa para ver se eu quero. É mais ou menos assim. Mas eu tento, dentro de tudo aquilo que é possível fazer com ela, sim. Mas no futebol, eu já fui muito mais fanático, né? Pegar o carro, ir a Chapecó, ir a Joinville, ir a Itajaí.
capital, viajar com Criciúma no ônibus, eu no meu carro, porque eu gostava do futebol e gosto até hoje, né? Eu, eu vou ainda todos os jogos do Criciúma dentro do que é possível fazer, né? Porque nem sempre às vezes tu consegue hoje, como tu conseguia quando mais jovem, né? Mas o meu lazer mais é isso, é futebol. E se o Criciúma não joga aqui, então eu vou para televisão. Então, Hoje a gente tem essa facilidade, né? Que é sim, difícil ter algum jogo que sim, não está que não, transmitindo, né? então, Hoje tem essa facilidade. Pois é, Valmor, você ainda olha muito para frente, porque tem fases da vida, né, que a gente só olha para frente, não olha o presente, não curte o presente muitas vezes, não observa o passado para entender o que precisa ser mudado. E mas tem pessoas que até o final da vida estão fazendo planos, né? Pessoas que quando vão embora, quando nos deixam e nos deixam ainda com planos para muito tempo. E como é que é a tua situação? Claro que tu ainda é, é um menino, né? Ainda tem muita lenha para queimar. Mas como é que é, tá em eu, relação a isso? Como é que tu se enxerga daqui a 5 anos, daqui a um tempo para frente? eu tenho algumas coisas comigo assim que eu já tô tentando resolver. Eu tenho um filho com 48 anos, então tu veja que eu já tenho muito mais história do que tempo para ficar aqui, né? Mas com essas pessoas sábias que eu tenho possibilidade de conversar com eles, eu vejo muito jovem com 86, 87 anos, quase 90 anos fazendo planos assim. Então essas pessoas me inspiram muito, né? Mas eu dentro de tudo aquilo tem vários segmentos de algumas coisas que eu venho fazendo que eu tô não deixando de não fazer, mas abrindo essas possibilidades, esse leque para que as outras pessoas assumam. Porque também se tu não abrir esses espaços, essas pessoas também. Tem que fazer os sucessores, né? Exatamente, exatamente. Tu tem que fazer com que as coisas possam acontecer, né? Porque como é um voluntariado, e tu não pode perder essa oportunidade também de passar, quando alguém tem interesse de fazer alguma coisa pelo outro, com conhecimento muito mais ainda, né? Isso aí é muito gratificante. Mas eu já tenho algumas coisas que eu estou deixando, outras coisas eu já estou prometendo em deixar já faz uns 5 anos, não consegui ainda. Mas eu ainda estava conversando com a esposa, a gente pensa ainda em fazer uma viagem maior, de viajar para conhecer mais, né? De buscar aquilo que tu leu, aquilo que tu viu de história para confirmar, porque tu sai fora da onde tu convive, né? Viaja um pouco, né? Eu conheci muito o nosso Brasil, né? Assim, de não ficar muito, mas ficar mais na capital, observando, discutindo, vendo sofrimento, vendo alegria, vendo possibilidade de ajudar o outro, né? Então, a gente mora num estado interessante, fantástico, que é possível tu viver mesmo no teu próprio país diferente de outros estados, de outras possibilidades, né? Tu veja que o outro, teu irmão que está um pouquinho mais distante de ti, está lá no norte, com muito sofrimento em saúde, muito sofrimento em conhecimento, em possibilidade, ainda sendo muito enganado, né? E tu observa nele que ele tem vontade, mas falta conhecimento para dar o primeiro passo, para se libertar, para buscar o melhor, não só para ele, mas o melhor para eles todos, né? De ter as coisas melhores, né? Chega muito picado para eles, nunca chega inteiro as coisas para que eles possam conduzir ou fazer o melhor, né? E você tem deixado aí um legado e sucessores para continuar esse trabalho. E isso com certeza é empreender, né? Você foi um empreendedor lá atrás, né? Com as farmácias, com tudo que você fez no passado. Agora está empreendendo na filantropia e tenho
certeza que ainda vai realizar muitas coisas. Esse papo com você hoje foi muito bom, Valmor. Foi muito bom te conhecer. Bom, a gente te agradece muito por, né, o nosso tempo, infelizmente ele é curto, mas a gente te agradece muito aí por compartilhar essa tua história de sucesso aí com os nossos ouvintes. Eu queria que você desse aí umas declarações finais e se quiser dar algum conselho aí para quem está começando e quer empreender, fique à vontade. Para o jovem, mais jovem, assim, eu acho que nunca tem idade para te empreender. Pode ter 70, pode ter 80, pode ter 40, 20, mas nunca ter medo de empreender, né? Nunca tenha medo de realizar aquele teu sonho. Eu acho que cada vez que tu pensar em empreender, tenha conhecimento dessas possibilidades. Busque com os amigos, com as pessoas, essa possibilidade de para ir para onde? Para onde que eu vou? Eu quero fazer isso? Eu tenho conhecimento disso que eu vou fazer, né? Que tenha todo um conhecimento, mas não tenha medo de empreender. Não tenha medo de errar no empreender. O empreender se tu puder buscar hoje, que nós temos hoje um monte de informação que é possível tu buscar, tanto em CDL, principalmente em associação comercial, né? Ver as nossas necessidades, por exemplo, Sebrae, ver as nossas necessidades. Aqui faz pouco tempo pouquíssimo, um curso de inovação com 20 alunos tinha 140, 150 para querer fazer esse curso. E inovar é isso, é ter essa coragem de fazer e de empreender. Dali a gente está percebendo que daqueles 20, no mínimo 15 vão ser empresários. Porque dá essa possibilidade, mas não tem medo e empreender sempre. Coragem faz parte, né? Faz parte. Tá certo, então. Esse aí é o conselho do nosso convidado de hoje. Nós agradecemos muito, seu Valmor, por o seu tempo. A gente sabe que é precioso, sempre muito ocupado, mas foi muito bom bater esse papo com o senhor aqui. A gente agradece. E para você que hoje ouviu, assistiu aqui o seu Valmor aqui, que é presidente do Hospital São Donato, mas é um empreendedor, quer empreender, gostou desse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com seus amigos, não esquece de se inscrever no nosso canal Empreendcast, para que mais pessoas, cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que a gente sempre traz toda semana aqui no Empreendcast, para falar de gestão, empreendedorismo. E com certeza na semana que vem a gente vai ter mais um episódio bacana, por isso fique ligado, ative as notificações aí, toca no sininho aí no canal para você poder receber, ficar ligadão aí. Também fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, por lá a gente sempre traz as novidades em torno do nosso Empreendcast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar com a gente até aqui, muito obrigado, seu Valmor. Obrigado a todos os envolvidos no Empreendcast. Semana que vem a gente vai ter mais e até lá, fique curtindo nosso material aí e vem empreender com a gente, porque empreendedores sempre empreenderão. Muito obrigado.